Boa noite e prepare-se. Hoje você vai conhecer o trabalho dos novos desbravadores da floresta. Pesquisadores entram nas matas mais fechadas do planeta com equipamentos de alta definição e mostram o que homem nenhum viu antes. Um pássaro que dança como Michael Jackson. Pela primeira vez, o tigre de Sumatra mostra a sua cara. A onça escala uma árvore atrás do bicho preguiça, que acaba caindo nas garras de uma arpia. O abraço fatal da figueira estranguladora, a única capaz de matar a castanheira do Brasil, gigante da Amazônia. Um espetáculo de luz na fuga de 8 milhões de morcegos. Flagrantes inacreditáveis do documentário Deep Jungle, distribuído pela Granada Internacional e que o Globo Repórter exibe com exclusividade na TV aberta do Brasil. O coração da floresta nunca bateu tão forte. O que está acontecendo nas matas ao redor do mundo é uma revolução. Um trabalho de alta precisão para descobrir os segredos do lugar mais complexo do nosso planeta. Há séculos, os cientistas tentam desvendar os mistérios da selva. E ainda sabemos quase nada sobre a vida nesses lugares. Mas será por pouco tempo. A tecnologia de ponta garante à nova geração de desbravadores de selva um caminho seguro nas trilhas que levam aos segredos mais bem guardados do planeta. À medida em que a pesquisa avança, novas luzes são lançadas sobre os mistérios da criação. Quem sabe agora vamos, enfim, entender nosso processo de evolução. Certo é que estamos perto de conhecer um planeta ainda mais surpreendente e notável. O dia de Roman Dial, no seu escritório em Bornéu, não tem cara de trabalho, mas parece uma aventura num dia de lazer. O ponto ideal para despachar fica a 70 metros do chão, no topo de uma das árvores mais altas do mundo. A maioria dos cientistas tem que descer a cada árvore estudada. Roman desenvolveu uma técnica para ir de uma copa a outra. Pode, inclusive, passar dias por lá. Teria, por isso, se tornado uma criatura das alturas? Ele diz que está perto de realizar esse sonho. As pessoas podem achar que não, principalmente se Roman for comparado à maioria dos seres que vivem na floresta. Mas conseguir ficar perto de um orangotango selvagem e ainda ganhar presente não é para amadores, certo? Look at that, a gift. Thank you. O papo com o orangotango só funciona porque Roman está lá em cima. Em toda a floresta, não existe outro lugar para observar esses animais tão de perto. Tanta evolução. E como será que isso acontece em meio a um território que parece tão hostil, pelo menos aos olhos humanos? A estrutura da vegetação aprisiona uma camada de calor e umidade que recicla nutrientes e energia e acelera ao máximo o crescimento. A atmosfera quente e úmida é o combustível para a explosão de vida na floresta.
Tamanha diversidade não se encontra em nenhum outro lugar. E são os pássaros que representam uma das mais espetaculares provas disso. Num lugar sempre tão abastecido com frutas, os machos têm tempo de sobra para se dedicar à conquista das fêmeas. A corte ou a dança do acasalamento sempre é um espetáculo. E cada espécie desenvolve um balé muito particular. Se existisse concurso, o pódio estaria garantido para este pequeno pássaro laranja de Nova Guiné. A ave do paraíso rei faz de tudo, e mais um pouco, para impressionar a companheira. Mas o lugar garantido no pódio já era. Kim Bostwick, que rodou o mundo estudando o flerte entre os pássaros, descobriu uma espécie ainda mais exibida. Direto da América Central, com vocês, o dançarino de cabeça vermelha. As demonstrações desses tangarás são tão rápidas que não há hipótese do olho humano captar o que estão fazendo. Mas Kim conseguiu desvendar o segredo. Ela usou uma câmera de vídeo de alta velocidade que permite a gravação de 500 quadros por segundo. It's a high-speed video camera. Uma câmera normal que grava 30 quadros por segundo perde até 90% dos movimentos. A câmera de Kim reproduz depois, em câmera lenta, o que gravou em alta velocidade. O grande mistério era entender como eles produzem esse barulhinho metálico, que funciona como um chamado de longo alcance. E a câmera de alta velocidade mostrou claramente: o som não vem do bico do pássaro, mas da ponta das suas asas. São 8 batidas por segundo. Uma velocidade mais rápida do que a da asa do beija-flor. Um movimento tão rápido que o olho humano não consegue nem ver. Mas não é só isso. Kim já sabe tanto sobre o ritual deste pássaro que chega a imitar cada movimento. A primeira coisa que ele faz no poleiro é dar um looping duplo. Daí se inclina, levanta e vibra ligeiramente a cauda. Por fim, parece pairar no ar. Quem já viu isso alguma vez na vida? Quando eles dão esses passinhos para trás, vejam só, parecem deslizar como Michael Jackson, o que é muito engraçado. Se até a dança de Michael Jackson pode ser encontrada nas florestas da América Central, o que mais nos espera? Na ilha de Madagascar, na costa leste da África, um homem está em busca de uma criatura lendária. Mas camaleões não são o que Phil de Vries procura. You got it. Sua especialidade são os insetos. E ele sabe que é em Madagascar que vive uma mariposa tão extraordinária que muita gente poderia pensar até que ela nunca existiu. Phil sabe também que para encontrar este ser, precisa, antes de tudo, achar uma flor muito especial. E por isso, vai repetir uma aposta de quase 150 anos atrás. Tudo começou num pequeno escritório no sul da Inglaterra em 1862. Foi lá que Charles Darwin examinou pela primeira vez uma flor incomum. Era uma orquídea de Madagascar. Um desafio às leis da natureza, logo à primeira vista.
Ela esconde seu néctar no fundo de um longo tubo estreito e parece impossível que o inseto consiga alcançá-lo. Darwin pensou então que também deveria existir em Madagascar uma mariposa com uma língua gigante de pelo menos 30 centímetros de comprimento para dar conta do recado. E muita gente riu dele na época. Bom seria vê-los agora, depois das imagens que Phil conseguiu gravar durante uma vigília noturna na selva. A câmera infravermelha foi montada no alto de uma árvore, de frente para a orquídea. É um recurso que garante muita definição, mesmo em total escuridão. E é invisível para a mariposa, uma garantia de que ela não vai se assustar e fugir. Apesar da alta tecnologia, para Phil, essa era uma missão sem muita garantia de sucesso. Só restam 10% das florestas chuvosas originais de Madagascar. A selva foi tão devastada que de um ano para outro não dá mais para afirmar se as mariposas ainda existem. Mas a orquídea, por menor que seja diante da imensidão da selva, ainda funciona como um poderoso farol que espalha um rastro de perfume pelo ar. Phil luta para não pegar no sono. É difícil porque ele não pode fazer nada, a não ser esperar. No meio da longa vigília, chega a duvidar da existência da mariposa. É a primeira vez dele na selva e a desilusão é normal depois de 8 horas de espera. E então, 142 anos, 7 meses e 5 dias depois da profecia de Darwin, Phil é premiado com um verdadeiro show. It's over in front of the orchid. Look at the tongue's coming out, man. Amazing, look at that. Lá está a lendária mariposa. É incrível. A língua comprida procura a abertura da flor para beber o néctar direto na fonte. Phil nem acredita que está vendo isso. A mariposa foi generosa. Compensou todo o investimento do pesquisador. Ela até repetiu o ritual. E a imagem é a prova de qualquer suspeita. Mais uma vez, a confirmação de que Darwin imaginou a natureza como se ele próprio estivesse filmando no meio da selva. Never thought I'd live to see that. A seguir, uma imagem que entra para a história. Pela primeira vez, o tigre de Sumatra mostra a cara. As árvores podem ser a chave para entender melhor como a selva funciona. Roman acredita tanto nisso que está dedicando sua vida a mapear o mundo que vê lá em cima. Com raio laser e um GPS ligado ao computador, ele mede o volume das árvores e o espaço entre elas. É assim que Roman está montando o primeiro mapa da selva em 3 dimensões. Com isso à mão, fica bem mais fácil entender a estrutura e também comparar as formas e volumes de diferentes florestas. Fazendo esse tour virtual, outros pesquisadores de qualquer lugar do mundo também poderão estudar, procurar novas pistas sobre a evolução. Quem poderia prever que o estudo da natureza se tornaria tão high-tech? Mas nada pode ser comparado a uma experiência real. Narline Nadkarni é talvez a maior especialista do mundo em cobertura vegetal. E acreditem,
nunca tinha tocado seu objeto de estudo. Ela está deslumbrada com sua primeira vez. A cobertura das florestas é um verdadeiro tesouro, com muito mais abundância e variedade do que se pode imaginar. Calcula-se que vivem nesse ambiente 30 milhões de espécies animais, um número 30 vezes maior do que se imaginava antes de pesquisas feitas por cientistas como Roman e Narlin. Na Ásia, Roman descobriu criaturas com habilidades nunca vistas em nenhum outro lugar da Terra. E dá para entender por quê, analisando o novo mapa no computador. Os espaços abertos nessa floresta são muito maiores do que nos trópicos do Novo Mundo. É uma típica floresta chuvosa, onde muitos bichos descobriram que deslizar é a melhor maneira de se deslocar. É o que fazem os dracos, os famosos lagartos voadores de Bornéu. O macho tem um leque na garganta, mas o que mais chama a atenção são as nervuras laterais. Elas são quase tão longas quanto o corpo e acabam formando asas. A 30 metros de altura, lá vai ele, como se fosse um pássaro. É incrível, diz Roman. Este é o único lugar do mundo onde você vai ver lagartos voarem. Encontrar os animais no ambiente escuro e misterioso da selva pode ser mais difícil do que achar uma agulha num palheiro. A floresta esconde para proteger. Sempre deu certo, pelo menos até a chegada da tecnologia. E na ilha de Sumatra, mais um mistério acabou por conta disso. Você vai ver agora como foram feitas as primeiras imagens de um predador gigante que nunca havia sido observado em seu meio ambiente. Esse rápido flagrante, sem muita precisão, era a única imagem disponível de um tigre de Sumatra. Foi assim até a entrada desses dois homens na selva. Jeremy Holden estudou os tigres de Sumatra por mais de 10 anos, mas só viu o animal uma vez, de relance. Gavin Thurston, um cinegrafista de vida selvagem, vai usar câmeras remotas de infravermelho, mas vai precisar de muita sorte também. Os tigres costumam circular livremente por toda a ilha de Sumatra. Encontrar e filmar apenas um já será muito para as campanhas de preservação desse animal ameaçado. Os nervos estão à flor da pele. Só para chegar ao território do tigre já é um estresse. No primeiro dia, eles atravessam o mesmo rio 7 vezes. E os únicos animais que conseguiram filmar foram as sanguessugas. O acampamento fica tão isolado dentro da selva que a trilha mais próxima está a 2 dias de caminhada. Melhor nem pensar nessas coisas, principalmente à noite. Gavin tenta se distrair com uma revista, mas as fotos mostram insetos bebendo lágrimas do olho do autor que se fotografou. Foi um ataque noturno e o homem teve a parte externa da pálpebra sugada pelas mariposas. É de arrepiar. Mas ele está disposto a tudo para alcançar seu sonho. Tem certeza de que o tigre de Sumatra está escondido em algum lugar, ao alcance de suas lentes.
6 câmeras sensíveis a movimento estão instaladas. Elas vão gravar qualquer coisa que se mova de dia ou de noite num raio de até 10 metros. Mas não vai ser fácil. A área de locomoção de um único tigre é do tamanho do estado da Paraíba, por exemplo. Fácil entender porque o tigre nunca havia sido filmado. Jeremy e Gavin encontram sinais da passagem de um animal nessa trilha. Ele refez o caminho que os pesquisadores escolheram ao instalar as câmeras, provavelmente curioso com um cheiro diferente. Daqui para frente, eles podem dar de cara com o tigre a qualquer momento. É um animal que não rejeita carne humana. Mas é com a câmera que Jeremy se preocupa, e muito. O raio sensor de movimentos quebrou. E será que foi antes de filmar o tigre? Eles revisam toda a gravação e nada do animal. Frustrados, eles andam até a próxima câmera. E mal podem acreditar. Esta câmera gravou o tigre pela metade. E quando parece que ele vai entrar em cena, ele vai embora. Nossos pesquisadores não têm dúvidas. O tesouro deve estar logo ali em frente, na próxima câmera. Quando eles veem o arredio tigre de Sumatra emergindo das sombras da selva de corpo inteiro, eles perdem o fôlego. É a primeira gravação feita com qualidade desse animal selvagem no seu ambiente. Sem a tecnologia e uma enorme dose de perseverança e dedicação humanas, o tigre de Sumatra permaneceria desconhecido. Seria mais um mistério escondido no lugar mais complexo do nosso planeta, o coração da floresta. Daqui a pouco, o abraço da figueira estranguladora, capaz de matar a gigante castanheira do Brasil. E um flagrante de arrepiar. Para fugir da onça, o bicho preguiça acaba nas garras da arpia. É na ilha Barro Colorado, no Panamá, que o Instituto Smithsonian de Pesquisa Tropical instalou seu quartel-general. Nesse laboratório, ao ar livre, cientistas exploram a alta tecnologia para estudar a vida selvagem. A floresta é um lugar muito complexo e só vai ser compreendida totalmente depois de muitos anos de pesquisa. Neste laboratório, eles fazem o monitoramento constante das florestas chuvosas. Pequenos trechos foram demarcados ao redor do planeta, e mesmo à distância dá para acompanhar tudo. Nada cresce e nada morre sem estar gravado. E é assim que muitos mistérios exclusivos do coração da floresta acabam sendo revelados. A castanheira do Brasil é um dos gigantes da selva amazônica. Para descobrir como ela funciona, foi preciso estudar muito mais do que a árvore em si. Para reinar absoluta sobre a floresta, a 50 metros de altura, essa árvore percorreu um longo caminho cheio de obstáculos. Tudo começou a partir de uma castanha que nasceu dentro de um ouriço duro na queda. Ele é o fruto da árvore.
quando cai lá de cima, atinge o peso de uma bola de canhão. A velocidade pode chegar a 80 km por hora em apenas 3 segundos. Como tirar as castanhas de um ouriço que parece inquebrável? Lá dentro, elas não poderão cumprir sua missão de ser semente para dar início a uma nova árvore. Com uma serra e bastante força, um homem demora 20 minutos para abrir um ouriço. Imagine, então, o tamanho do animal para dar conta dessa tarefa no meio da selva. No Peru, cientistas acabaram com o mistério, fazendo uma investigação bastante criativa. Eles colaram ímãs nas castanhas. Depois, remontaram os ouriços e instalaram pequenas câmeras lá dentro. Espalharam várias dessas armadilhas pela floresta e o resultado não demorou muito. A imagem revela uma cutia mostrando dentinhos poderosos para os incrédulos cientistas. Quem poderia imaginar que a vida das castanheiras depende de um pequeno roedor? Apostando num futuro lanchinho, a cutia costuma enterrar o que não vai comer no momento. Mas, em geral, não se lembra mais dos esconderijos. São essas sementes esquecidas que vão germinar para se transformar em novas árvores gigantes. À sombra da castanheira, um grande felino amazônico costuma procurar comida, mas nem sabe o que é uma castanha. A refeição da onça pode ser um veado ou um bicho preguiça, o que estiver à mão. A preguiça leva a melhor sobre a onça, seu maior predador no chão. Mas escolheu a árvore errada. A castanheira serve de lar para a maior ave de rapina do planeta. A arpia voa majestosa e veloz. Difícil escapar de um animal deste porte. As florestas chuvosas não têm esse nome à toa. Árvores gigantes como a castanheira são as grandes responsáveis pela umidade que se transforma em nuvens e depois em chuva. A estação das águas dura 6 meses. As árvores absorvem metade de toda essa água. A outra metade alimenta os rios. É uma ligação direta. Quanto mais chuva, mais diversidade. Quando tudo fica alagado, os animais terrestres viram aquáticos.
Tentando fugir dos predadores, os cardumes acabam produzindo um lindo balé de superfície. A floresta chuvosa é uma enorme máquina biológica. Mas essa impressão de poder indestrutível não corresponde totalmente à verdade. Seu equilíbrio é frágil pela própria natureza. Na selva mesmo, existe uma criatura que pode acabar com a vida da castanheira. Basta uma semente transportada pelas fezes de animais. Se ela germinar num dos galhos da árvore, a plantinha se espalha rapidamente. Quando as longas raízes chegam ao solo, voltam a subir pelo tronco da castanheira. É assim que nasce a figueira estranguladora. Suas raízes vão apertando até dar um abraço sufocante nas vítimas. A morte pode demorar anos, mas é inevitável. A seguir, seguindo as abelhas, os cientistas descobrem como nasce a castanheira do Brasil. Terceiro Tecno Honda, a maior venda Honda do Brasil. Linha Hondas garantia, enorme variedade. Nas alturas a 40 metros do chão. É como trabalha este especialista em insetos. David Rubick estuda a polinização da castanheira do Brasil. E as flores ficam na ponta dos galhos mais finos da árvore. David usa uma química especial para atrair as abelhas, já que elas não gostam de muita aproximação. É um perfume, um cheiro que elas costumam seguir no instinto de sobrevivência. Assim, dá para observar bem de perto as responsáveis pelo nascimento dos ouriços gigantes cheios de castanhas. Seguindo as abelhas na selva, David chegou à fonte do perfume irresistível. É de uma orquídea rara. Esta foi encontrada a 1 quilômetro da castanheira. David descobriu que a abelha macho só consegue encontrar uma companheira para acasalar se estiver usando o perfume dessa orquídea. É mesmo muito delicada a vida selvagem. Imagine se as orquídeas forem destruídas. As abelhas não poderão mais se reproduzir. Sem abelhas, as flores da castanheira não serão polinizadas. Os ouriços não terão a chance de nascer. E a falta de sementes seria um decreto de extinção da castanheira. A castanheira é o centro de uma vasta rede de vida dentro da selva. Até quando os ouriços ficam velhos, esperando apenas desmanchar na terra, a vida não para. Depois da estação das chuvas, um sapo flecha de veneno aproveita o lugar reservado para esconder seu girino. Mas um mosquito já botou seus ovos ali. E também uma libélula. O girino vence o mosquito, mas não sobrevive à larva da libélula. Nem sempre o predador leva a melhor nessa vida. No ranking dos insetos selvagens,
a formiga-bala ganha fácil o título de mais dolorosa. Dizem que o ferrão dói como um tiro ou como a queimadura de um cigarro na pele. É por isso mesmo que ela é usada numa tradicional cerimônia indígena. Dezenas são presas numa luva e quando estão bem irritadas, os adolescentes têm que botar a mão lá dentro e aguentar 10 minutos sem demonstrações de dor. É um teste de virilidade, um ritual de iniciação dos jovens para a vida adulta. Dias depois, os braços ainda tremem sem controle. Na maior floresta do mundo, cada milímetro quadrado desperta nossa admiração. 10 milhões de indivíduos podem morar numa única colônia de formigas cortadeiras de folhas. É a população de São Paulo, a maior cidade do Brasil. Depois de trabalhar o dia todo para se alimentar, essas formigas sustentam o tamanduá gigante. Ele não tem 1,5 metro de língua por acaso. Quantos mistérios ainda esperam ser desvendados no coração da floresta? A ciência avança rapidamente com tecnologia da era espacial. Mas, seja qual for o segredo revelado, a resposta é sempre a mesma. É equilíbrio o que sustenta a vida. E assim, também vamos descobrindo o nosso destino no planeta. Somos nós, os guardiões dessa vida que pulsa no coração da floresta. Um espetáculo de luz na escuridão da selva. 8 milhões de morcegos voando juntos. Daqui a pouco. Nas florestas chuvosas da África Central, o maior de todos os animais ainda é um ilustre desconhecido. A única certeza sobre os elefantes selvagens é que há centenas de milhares deles nesta região. Mas o que fazem dentro da floresta? Como vivem? O veterinário Mike Koch explica que se a gente chega perto demais do animal, ele não terá dificuldade para esmagar o invasor com as patas. É um momento perigoso. Assim, o grupo consegue cumprir mais uma etapa do projeto pioneiro da Sociedade de Conservação da Vida Selvagem. Botar colares de rastreamento nos elefantes errantes da floresta. O colar vai funcionar agora como um telefone celular ligado a um GPS. 2 vezes por dia, vai transmitir a localização do elefante. Durante 2 anos, a jornada diária do animal será acompanhada na internet. E assim os segredos dos elefantes selvagens do Congo serão revelados sem escala, direto do coração da floresta para o mundo todo. No Panamá, cientistas estão usando um sistema de imagem que penetra na escuridão para conhecer os morcegos selvagens. Eles já descobriram 72 espécies, cada uma com hábitos muito bem definidos e particulares. Tem morcegos que comem frutas, outros que só bebem o néctar. Tem também a turma dos caçadores de insetos.
e até os matadores. Alguns nasceram para pescar. Outros para comer sapos. Esses se alimentam de lagartos. E esses de ratos. O uso da tecnologia permite avanços incríveis na pesquisa. Os novos exploradores da vida selvagem colhem resultados cada vez mais rapidamente e comemoram uma vitória atrás da outra. No Congo, outro espetáculo de morcegos, dessa vez gravado por câmeras sensíveis ao calor. As imagens mostram animais escondidos entre a folhagem da selva. O corpo quente de um morcego das frutas se destaca na vegetação mais fria. E o que pensar dessa imagem? Pela primeira vez, um documento de uma migração noturna de proporções inimagináveis. São milhões saindo da floresta no norte de Zâmbia. Ao amanhecer, a extensão do espetáculo é revelada. A maior concentração do mundo de morcegos de frutas. 8 milhões de animais por quilômetro quadrado de floresta. Com seu peso coletivo, quebraram vários galhos de árvores. Deve haver uma razão para um encontro tão numeroso. Não é só a busca de alimentos. Pode ser também para acasalar. Mas ninguém sabe ao certo. Esse ainda é um segredo não desvendado. O fenômeno dura algumas semanas. E, de repente, os morcegos se vão. Desaparecem mais uma vez nas profundezas da selva. Metros do chão, no topo de uma das árvores mais altas do mundo. A maioria dos cientistas tem que descer a cada árvore estudada. Roman desenvolveu uma técnica para ir de uma copa a outra. Pode, inclusive, passar dias por lá. Teria, por isso, se tornado uma criatura das alturas? Ele diz que está perto de realizar esse sonho. As pessoas podem achar que não, principalmente se Roman for comparado à maioria dos seres que vivem na floresta. Mas conseguir ficar perto de um orangotango selvagem e ainda ganhar presente não é para amadores. Boa noite e prepare-se. Hoje você vai conhecer o trabalho dos novos desbravadores da floresta. Pesquisadores entram nas matas mais fechadas do planeta com equipamentos de alta definição e mostram o que homem nenhum viu antes. Um pássaro que dança como Michael Jackson. Pela primeira vez, o tigre de Sumatra mostra a sua cara.
A onça escala uma árvore atrás do bicho preguiça, que acaba caindo nas garras de uma arpia. O abraço fatal da figueira estranguladora, a única capaz de matar a castanheira do Brasil, gigante da Amazônia. Um espetáculo de luz na fuga de 8 milhões de morcegos. Flagrantes inacreditáveis do documentário Deep Jungle, distribuído pela Granada Internacional e que o Globo Repórter exibe com exclusividade na TV aberta do Brasil. O coração da floresta nunca bateu tão forte. O que está acontecendo nas matas ao redor do mundo é uma revolução. Um trabalho de alta precisão para descobrir os segredos do lugar mais complexo do nosso planeta. Há séculos, os cientistas tentam desvendar os mistérios da selva. E ainda sabemos quase nada sobre a vida nesses lugares. Mas será por pouco tempo. A tecnologia de ponta garante à nova geração de desbravadores de selva um caminho seguro nas trilhas que levam aos segredos mais bem guardados do planeta. À medida em que a pesquisa avança, novas luzes são lançadas sobre os mistérios da criação. Quem sabe agora vamos, enfim, entender nosso processo de evolução. Certo é que estamos perto de conhecer um planeta ainda mais surpreendente e notável. O dia de Roman Dial, no seu escritório em Bornéu, não tem cara de trabalho, mas parece uma aventura num dia de lazer. O ponto ideal para despachar fica a 70